Olá, queridos alunos. Conforme o prometido, estou passando aqui para nós podermos trazer um vídeo para ajudar vocês a estudarem para a prova, né? Que no nosso livro didático vocês irão se utilizar dos capítulos 6 e 7. O capítulo 6, ele trata da globalização. É importante a gente lembrar que o termo globalização ele invadiu o cenário mundial a partir dos anos de 1970, resultado de uma extraordinária revolução econômica, técnico-científica e de costumes, certo? A gente pode destacar que nunca houve em toda a história da humanidade um período de inovações tecnológicas e mudanças no estilo de vida tão abrangentes, né? Mas afinal, o que é globalização? A globalização ele é o mais novo e avançado estágio de dependência entre todos os povos e economias da superfície terrestre, certo? Ele se tornou popular após a crise do mundo socialista, que resultou no fim do mundo bipolar. Lembrando que durante a Guerra Fria havia a briga entre dois blocos econômicos, né? Estados Unidos de um lado, representando o capitalismo, e União Soviética do outro, representando o socialismo. E aí, com o fim da Guerra Fria, o capitalismo venceu e, assim sendo, tornou-se mais popular essa questão da globalização. Devido a toda essa realidade vivida pela globalização, essa maior integração mundial, tendo um reflexo na cultura, tendo reflexo na economia e tantas outras realidades, nós temos aí um termo utilizado para a globalização, que seria o termo que o mundo, que o planeta Terra, ele se tornou uma aldeia global. Ou seja, ele é muito grande, porém, devido a todos os efeitos da globalização, o nosso planeta ele se tornou pequenininho, encurtou-se aí as distâncias, encurtou-se as dificuldades de termos de compra, de venda, coisas desse tipo. Mas quais são os objetivos da globalização? O objetivo da globalização, na verdade, é o aprofundamento dessa integração econômica, social, cultural e política, com o barateamento dos meios de transporte, de comunicação entre os países. O mundo atual passou a ter um sistema econômico global ou uma economia globalizada, em que as atividades e os mercados ultrapassam a fronteira dos estados e eles se espalham pelo planeta, possibilitado pelo avanço das novas tecnologias. Por exemplo, as tecnologias de informação, hoje eles permitem a gente conectar os diferentes lugares do mundo de forma rápida, eficiente e econômica, certo? Outra questão são os avanços tecnológicos dos meios de transporte, que favorecem a maior velocidade e um menor custo de deslocamento de bens e de pessoas. E ainda temos as novas tecnologias de produção, por exemplo, robôs e máquinas computadorizadas, que tornam possível produzir bens com características similares em diferentes pontos da Terra, com os quais são facilitados os intercâmbios. Ok? Nessa lógica de globalização, a gente pode citar as empresas multinacionais com o seu papel globalizante, uma vez que as empresas multinacionais elas desempenham um papel central na organização da economia globalizada, certo? Esse processo é chamado de especialização produtiva e se baseia implementando aí as novas tecnologias que permitem essa forma de organização. Um exemplo clássico disso a gente pode citar aí que ocorre na fabricação de automóveis. Comumente as peças desse produto são fabricadas em diferentes lugares, certo? Então, essa estratégia
essas estratégias empresariais, elas originam uma nova divisão internacional do trabalho, né, em que diversos países, diferentes países, são produzidos partes de um mesmo produto, integrando aí o mercado mundial, tá certo? Gente, o comércio internacional ele também acaba aumentando os fluxos, né? Os fluxos aí de dinheiro, os fluxos financeiros, certo? E a gente pode dizer que essa é uma das características da economia global, né? Ela possibilita o aumento do comércio internacional de diversas formas. Eu vou citar um exemplo simples. A gente hoje pode entrar num site e fazer uma compra de um outro país, então, e isso chega para nós, a gente paga sem sair de casa, via cartão, tudo mais. Então isso é um aumento do fluxo de dinheiro, fluxo de financeiro, né, que a gente vai identificar, tá certo? Outra coisa que vocês precisam dar uma olhadinha aí no livro de vocês, na página 80, vocês podem ver que nesse universo da globalização também a gente acaba globalizando os nossos hábitos e os nossos costumes, uma vez que a globalização ela está associada ao processo de homogeneização cultural, ou seja, de tentar tornar homogêneo, tornar igual, tornar unido, né, a questão cultural, tá certo, minha gente? É bom vocês darem uma focadinha nisso e também ver que todo esse processo da globalização, ele tem também aí uma dimensão que nos leva a pensar sobre o nosso meio ambiente. Então, o mundo atual e o meio ambiente, que existem pessoas, existem grupos que acabam se preocupando de como o nosso mundo atual e o nosso meio ambiente vai ficar ou está ficando devido a todo esse processo globalizante, tá? E aí, para isso, a gente vai ver que tiveram alguns movimentos, alguns encontros internacionais que nos leva a pensar e nos leva a refletir sobre o meio ambiente, como um exemplo, o Protocolo de Montreal, o ECO 92, Protocolo de Kyoto, temos aí a Conferência de Bali, temos o COP 15, temos o Rio 20, e todos esses movimentos, esses encontros internacionais é exatamente para nos fazer pensar sobre a questão do meio ambiente e da globalização, tá certo? Bom, também vocês devem olhar na página 83, o espaço globalizado, que aí a gente vai ver que a essência da globalização ela está nas trocas e nas relações do mundo atual, que são estabelecidas pelo que se denomina redes. Por exemplo, rede de transportes, rede de comunicação, rede empresarial, etc. Mas aí a gente vê, portanto, que o espaço mundial ele se reorganizou como um marco da globalização. Então, por isso a gente tem aí, por exemplo, a expressão espaços integrados, que faz referência a espaços onde as redes elas são mais numerosas, densas e de melhor qualidade. Entre estes estão as grandes cidades de todo o mundo, né? As cidades de tamanho intermediário dos países, e aí vai. Mas também, por outro lado, nós temos os espaços marginalizados, que são aqueles em que existe uma menor quantidade de redes, que são menos densas e de menor qualidade, né? É importante que a gente saber que aspectos naturais adversos também podem ser a causa de alguns países integrarem os espaços marginalizados. É importante a gente pensar também que a globalização ela é questionada, tendo em vista que o avanço do processo de globalização, apesar de seu poderio, não ficou sem enfrentamento, né? No final de 1999, aconteceram aí manifestações que se tornaram o marco, né, dos protestos contra esse processo mundial. Nessa ocasião, cerca de 100 mil pessoas ocuparam a cidade onde aconteceu esse evento, esse encontro, para contestar as políticas financeiras das organizações internacionais impostas, né, pelos países subdesenvolvidos
e as políticas de abertura comercial estabelecidas pela OMC. E agora a gente traz um pouco sobre o continente americano, que no livro de vocês vão encontrar no capítulo 7. O continente americano ele apresenta-se dividido em um imenso bloco de massas de terras, um ao norte e outro ao sul, ligadas por um istmo. A porção norte da continente americano, a gente diz que é a América do Norte, a porção sul, América do Sul. Esse istmo, aí, essa estreita faixa de terra situada entre os dois mares que ligam o norte e o sul, a gente vai chamar de continente, no caso, América Central, tá certo? O continente americano ele é o único caso de terras emersas do planeta que se estendem continuamente, polo a polo, com um pouco mais de 15 mil quilômetros em direção norte e sul, ou seja, nós somos o continente mais extenso no sentido norte a sul, tá certo? De acordo com as características naturais, o território americano ele se divide em 3 subcontinentes: América do Norte, América Central, ou insular, e América do Sul. Já falei, mas é importante a gente reforçar que histórica e socialmente o território americano ele também se divide em 2 Américas. Podemos citar a América Latina, que é onde se fala o espanhol e o português, devido ao processo de colonização dos povos da Península Ibérica, e temos a anglo-saxônica, onde se falam os idiomas inglês e francês, com predomínio da língua inglesa, tá certo? É importante salientar que a América Latina, na sua colonização, a colonização ela foi realizada apenas por portugueses e por espanhol. Para cá vieram também holandeses, franceses, ingleses, além de também termos pessoas da África por conta da escravização, né, da mão de obra, mas a América Latina ela foi colonizada por portugueses e espanhol. E aí a gente pode falar que a América, na verdade, elas são várias Américas, porque aí a gente vai pensar em todas as realidades físicos, naturais, culturais que nós temos na América, e traz aí uma série de situações para a gente pensar. É importante a gente lembrar que a América ela tem, no seu processo de colonização, ela teve duas colonizações, podemos dizer assim. A colonização de povoamento, que focou muito mais nos Estados Unidos, e aí a gente tem também o resto da América, que foi mais preocupada na colônia de exploração, onde seus colonizadores eles ficaram preocupados em extrair as nossas riquezas e levar para o Império Português. Bom, basicamente vocês precisam dar uma olhada nisso no capítulo 6 e 7 para fazer uma boa prova, que eu espero que vocês saiam bem. Deixo aqui meu abraço e até a próxima.